Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel Todaro, seja muito bem-vindo na Rede com Todaro, que eu trago análise dos principais clubes do futebol brasileiro. E nesse vídeo de hoje a gente vai conversar sobre a rodada do meio de semana, primeira rodada dos primeiros campeonatos estaduais. A gente teve rodada do Campeonato Catarinense, do Campeonato Paranaense, os times também estreantes, né, na Série A, no caso o Atlético Paranaense, Coritiba e a Chapecoense, que vão voltar para a Série A em 2026. E esses times estrearam, né, com os times reservas, né, muitas peças, time B, time C, molecada sub-23, então não dá pra gente analisar já a temporada, né, projetar como será a temporada dessas três equipes. Mas, né, nesse primeiro jogo, nesse primeiro resultado dessas equipes, a gente pode dar algumas projeções para o campeonato estadual. E aí, falando de Coritiba e de Atlético Paranaense, a gente tem dois cenários diferentes, mas a gente já chega lá. Vamos começar pelo jogo de terça-feira, que foi lá na Arena Condá, entre Chapecoense e Brusque. O jogo pela primeira rodada do Campeonato Catarinense terminou empatado em 1-1. O Brusque saiu na frente com o gol do Clinton, ainda no primeiro tempo, aos 30 minutos, mas ainda também no primeiro tempo, nos acréscimos da etapa final, Vitor Caetano fez o gol de empate de cabeça e deixou a partida empatada em 1-1. O resultado é ruim para os dois times, principalmente para a Chapecoense, que estreou em casa e estreou perdendo, mas projetando para o campeonato, eu acredito que não vai interferir em grandes coisas, tanto de Brusque quanto de Chapecoense. Eu acho, inclusive, que o Brusque tem algum potencial, sim, para pensar numa classificação, visto que nesse primeiro jogo, o jogo foi muito equilibrado, né? O Brusque conseguiu sair na frente, conseguiu ter boas oportunidades, e a Chapecoense conseguiu igualando ali as oportunidades, chegando na etapa final, né, no segundo tempo, tendo mais poder ofensivo e conseguindo levar mais perigo ao gol, né? Se não fosse o goleiro do Brusque, poderia ter saído com a vitória. Gostei do jogo da Chape, gostei do jogo do Brusque, promete bastante o campeonato catarinense, é muito bacana acompanhar esses campeonatos que a gente não acompanhou ano passado, mas com certeza em 2026 a gente vai passar a acompanhar. Na quarta-feira a gente já teve a primeira rodada do Campeonato Paranaense. Seguinte, o Campeonato Paranaense ele é dividido em dois grupos, cada grupo com 6 equipes. As 4 melhores equipes vão para a fase eliminatória e as 2 piores de cada grupo vão se enfrentar num quadrangular ali praticamente para ver quem que vai ser rebaixado. Essas se enfrentam na questão de semifinal, né? E aí as 2 equipes eliminadas são rebaixadas e as 2 equipes que vencerem seus duelos permanecem na Série A1 do Campeonato Estadual. Na quarta-feira, né, todos os times do grupo do Coritiba perderam na rodada. Né, nenhum clube do grupo A, se eu não me engano, pontuou nessa primeira rodada. Inclusive o Coritiba. O Coritiba saiu perdendo por 2-0, né, com gols do Lucas Alves e também do Vinícius Peixoto a favor do Foz do Iguaçu, em casa no Couto Pereira. Conseguiu fazer o 2-1 com o Braga ainda nos acréscimos do primeiro tempo, que eu acreditei que até aumentaria um pouquinho o ritmo do Coritiba na partida. Vale ressaltar que o Coritiba estava com o time sub-23 nessa partida, e a molecada mesmo assim conseguiu jogar muito bem, só que o Foz foi mais feliz e conseguiu fazer o terceiro gol, né? O Coritiba chegou ao gol de empate aos 80 minutos, aos 35 minutos do segundo tempo, mas aos 39 o Foz do Iguaçu conseguiu fazer o seu terceiro gol, encaminhar ali a sua vitória, e obviamente nos acréscimos fez a sua cera, controlou o jogo. Importantes 3 pontos para o Foz, no campeonato que o time busca, no campeonato que o time está competindo, é excelente, né? Acho que é incomparável essa pontuação ali, esses 3 pontos para o Foz do Iguaçu. Acho que nem imaginava nisso, mas vai ter que manter a regularidade, porque no grupo do Atlético Paranaense, que é o grupo do Foz do Iguaçu, muitos clubes venceram. Então, assim, a régua já começou alta logo na primeira rodada. Mas pro Coritiba, cara, vai jogar inclusive com o time sub-23 na próxima jogo contra o Londrina, também em casa. Eu acreditaria que o Londrina vai vencer esse jogo também. Então, pro Coxa, nos 6 jogos que ele tem para disputar, já saiu com 2 derrotas, em teoria. Né? Então vai ter que buscar a vitória nos outros 4 jogos, e isso é complicado, porque você tem um limite, né? Tem uma régua para atingir esse objetivo, mas tem sim capacidade. Né? O time titular do Curitiba é muito bom e vai poder fazer esses pontos importantes para permanência, digamos assim, do Curitiba na Série A e também classificação para a próxima fase. Na quinta-feira, hoje, também no dia que eu estou gravando esse vídeo, o Atlético Paranaense venceu o Andraus na Arena da Baixada, só que mando do Andraus,
por 2-1. Né? O Atlético foi melhor no duelo, foi melhor durante mais de 80% do jogo, como dominou das ações, dominou na intensidade, dominou no controle de jogo, na posse de bola. Foi mesmo um amplo domínio da molecada do Atlético Paranaense, que jogou muito bem. Né? É normal que a energia cairia na etapa final, e isso condiz com o gol, inclusive do Andraus aos 83 minutos, no finalzinho do jogo. Inclusive o Andraus chegou a fazer um gol de empate, mas foi muito bem anulado por conta do toque de mão. Mas o Atlético Paranaense saiu na frente com os gols dos meninos, né? Felipe Chiquete e Bruninho fizeram os gols do Atlético Paranaense no duelo. É normal, é de praxe do Atlético Paranaense e do Curitiba começarem o campeonato estadual com os times reservas, os times sub-20, 3 ou sub-20, etc., os reservas mesmo. Só que é uma faca de dois gumes, né? Você poupa os titulares, mas ao mesmo tempo você corre riscos na questão competitiva como um todo. E nesse ano, como a regra tá muito, tipo, ou você vai pro mata-mata ou você vai brigar contra a zona de rebaixamento, eu acho que é muito arriscado. Né? Eu acho, inclusive, que esses dois times têm que pensar um pouquinho, já entrar com algumas peças do time titular, mesmo que não sejam os titulares, mas do elenco principal, nesse segundo jogo, para conseguir a pontuação. Porque né, o Brasileirão começa dia 28. E esse campeonato estadual vai, né, se ficar essa régua até o final, esses últimos 4 jogos, por exemplo, o Curitiba vencer para não ser rebaixado, ou não brigar contra o rebaixamento, vai ficar uma coisa muito desgastante no início do campeonato e para essas equipes que estão já como objetivo principal a permanência na Série A do Brasileirão. Acho que né, tanto o Atlético, Curitiba, Remo e Chapecoense buscam isso. São equipes que subiram e buscam essa permanência. Mas eu acho que o Atlético e o Curitiba têm totais condições de não correr esse risco até o final do campeonato estadual, mas vale sempre o asterisco para chamar atenção nesse momento. Então o Atlético foi muito bem, venceu com as reservas fora de casa, né, era na Arena da Baixada, mas foi melhor, conseguiu jogar muito bem. O Curitiba não tão bem assim, perdeu dentro de casa, e a Chape jogando bem, conseguindo ter domínio de jogo, porém convertendo poucas chances em gol, em claras né, oportunidades de gol. Então, eu colocaria na tier list né, o Atlético, depois a Chape e o Curitiba nessa estreia de campeonato estadual, porque a gente vai acompanhar ali toda a temporada e lá no final vocês vão saber também os melhores do ano e concorrer a uma camisa aí sempre que eu faço nas lives. Bom, dito já da rodada, né, sobra muito tempo para a gente conversar. E eu vou passar rapidinho com vocês sobre o resumo aqui do mercado de transferências. As principais notícias que aconteceram hoje, né, nessa quinta-feira, e que devem movimentar sexta-feira aí de futebol também a fundo. O Cruzeiro fechou negócio com o Gerson, né, com o Zenit lá da Rússia. O acordo está firmado na casa dos 27 milhões de euros, cerca de 136 milhões de reais, e mais 3 milhões de euros né, de bônus por cumprimento de regras de metas, do Gerson com a camisa celeste, cerca de 18 milhões de reais. Não se fala ainda de tempo de contrato, mas eu imagino que deve ser um contrato de 3 anos, 3 a 4 anos, é o praxe do contrato do futebol brasileiro, e é um baita de uma contratação, tá? Eu acho que pro meio de campo do Cruzeiro é uma boa contratação, para fazer uma dupla com o Matheus Pereira, interessantíssimo, e ainda mais com a permanência e a série de nãos que o Flamengo recebeu. O primeiro deles foi novamente uma terceira tentativa do Flamengo de contratar o Caio Jorge. O Cruzeiro fechou as portas e negou essa terceira proposta. Né? A proposta foi mais de 30 milhões de euros, cerca de 188 milhões de reais. O Cruzeiro já tinha encerrado as negociações, mas o Flamengo foi incisivo, tentou mais uma vez e recebeu mais um não. Eu acredito, inclusive, que isso vai desgastando a relação das duas equipes, e vai render muita tensão no Campeonato Brasileiro, né? Os duelos entre Cruzeiro e Flamengo vão ser interessantes de acompanhar, do lado do Caio Jorge e também do lado da torcida rubro-negra, que vai ficar um pouco chateada com o rendimento aí do Caio Jorge. Mas o time mineiro, né, o Cruzeiro, já garantiu que só vende o Caio Jorge por 50 milhões de euros, cerca de 314 milhões de reais, é muita grana. E eu falei que o Flamengo levou outra negativa, né, levou outro não na cara, foi do São Paulo. O São Paulo disse não para o Flamengo, que tentou contratar o Marcos Antônio, né, jovem jogador do São Paulo que foi destaque nessa temporada, apesar das muitas lesões. O Flamengo tentou envolver ali uma troca como parte do acordo na ida do Alan para o São Paulo, que deve acontecer,
E o São Paulo disse não, né, não vai participar disso. O São Paulo que precisa de dinheiro, então se for comprar o Marcos Antônio é uma boa mina de dinheiro para o São Paulo nessa temporada, então se o São Paulo quiser realmente comerciá-lo e tem times buscando, como o próprio Flamengo, o time consegue fazer isso. O Marcos Antônio, inclusive, que vai vestir a camisa 8 nessa temporada, como prêmio pela negativa do Flamengo, ele vai vestir a camisa 8, que era do Oscar, mas que aposentou. Então não permanece no São Paulo para a próxima temporada. O São Paulo também que foi atrás do zagueiro lá, jogando lá no México, né? O Matheus Doria, de 31 anos do Atlas. Ele tem um contrato com o clube mexicano até junho, né, de 2027, ou seja, mais um ano e meio. E nesse momento tem dois entraves ali que estão complicando um pouquinho o acordo entre os dois times. O primeiro deles é a pedida salarial do jogador, que está muito acima do que o São Paulo imaginava, né, se planejou ali para pagar por ele. E o segundo é a concorrência dos outros clubes, né, outros clubes, inclusive, que têm condições de pagar esse salário do jogador. Um deles, inclusive, é o Internacional, que chegou a tratar de fazer uma negociação direta com um atleta e está aguardando aí o desdobramento dessas negociações. Vamos lá. Com relação ao São Paulo também, o São Paulo já encaminhou a venda do Rodriguinho ao Red Bull Bragantino e a renovação do empréstimo do lateral direito Moreira com o Porto, lá de Portugal. Então o São Paulo já encaminha a venda de um jovem jogador para o Bragantino e permanece sem o Moreira nos seus planos para lateral direito. Agora, uma notícia que me pegou de surpresa é o Verratti, que deve sair do Vasco. O Cerro Porteño já abriu negociação com o próprio Pablo Verratti para fechar essa negociação, né, já nessa pré-temporada. E o interesse é real, né? O time paraguaio pensa sim em contratar o jogador e é uma das prioridades da diretoria do Vasco contratar um centroavante. Então deve ali estar rodando o nosso querido Pablo Verratti, o pirata de São Januário. O meia, inclusive o meia Johan Rojas e o zagueiro Alan Saldívia são nomes que já estão perto de ser anunciados pelo Vasco, mas já estão praticamente fechados o acordo. A questão deve ser questão de trâmite de contrato, de exame, etc., que deve estar entravando essas questões. E o Santos, cara, o Santos está aguardando aí uma bolada do Tottenham pelo Souza, né, o lateral esquerdo, né? Esquerdo, o Souza de 19 anos, cerca de 94 milhões de reais. É muita coisa que o Santos está esperando nesse jovem jogador, que fez um bom 2025, mas, cara, muita grana no lateral esquerdo, viu? E o Tottenham, óbvio, eu acho que o Santos ainda consegue barganhar um pouquinho mais com o Tottenham, né? E o Santos tem cerca de 75% de direitos econômicos do jogador, e que o contrato vai até dezembro de 2028. Inclusive, por conta dessa negociação com o Tottenham, o Souza não deve ser titular, não deve ir para a estreia do time no Paulistão no sábado contra o Novo Horizontino. Interessante, eu achei que ele poderia estar dentro de campo. Bom, deixa eu pegar mais alguma coisa aqui legal. O Bahia anunciou o lateral esquerdo, né? O lateral argentino, Roman Gomes, né? Ex-Estudiantes, que foi eleito durante o Campeonato Argentino como o melhor lateral direito do Campeonato Argentino, cara. É impressionante, né? Ele tem 21 anos e o contrato vai até 2030, ou seja, mais 4 aninhos. É o que eu falei, deve ser o contrato do Gerson também, a mesma coisa. E custou aproximadamente 3 milhões de dólares ao clube baiano, cerca de 16 milhões de reais na cotação atual. Boa contratação, viu? Na minha visão, o Bahia foi muito bem. É um jovem jogador, né? Faz perfil do futebol do mercado do Grupo City, então interessante. Cara, é isso, né? Além disso, o Kiki Oliveira, né, foi emprestado pelo Grêmio até o final do ano, o atacante uruguaio, e deve estar fazendo daqui a pouco a sua apresentação, devido à apresentação lá na casa do Esquadrão de Aço. Bom, meus queridos, essas foram as notícias, essas foram as análises também desses jogos do meio de semana. Tivemos poucos jogos, 3 joguinhos. No final de semana a gente já vai ter mais jogos, vão ser 15, se eu não me engano, 6 jogos no sábado, 9 jogos no domingo. Então na segunda-feira você vai ter um vídeo mais parrudo de análise, mas é aquilo que eu falei. Eu acho que esses primeiros jogos é muito difícil a gente analisar a fundo. Muitos times estão testando o elenco, né? Estão rodando o elenco. A pré-temporada foi muito curta, então não me surpreende, por exemplo, os times paulistas, Palmeiras, São Paulo, Mirassol, Corinthians, Bragantino, Santos, entrarem com os times reservas e pouparem nessa primeira rodada do Campeonato Estadual, que pode, inclusive, render algumas lesões um pouquinho complicadas. Então, cara, não me surpreenderia, mas óbvio que a gente projeta do que a gente viu dentro de campo. E óbvio que também é engraçado porque os jogadores estão numa feijoada danada, né?
final de ano, vou até pegar o ritmo de novo de jogar bola, vai ser aquele futebol horroroso que a gente sabe que é sempre no começo de temporada. Mas é isso, meus queridos, um forte abraço, com Deus até o próximo vídeo, 15 minutinhos, que vídeo delicinha pro Gustavo editar, hein? Até